Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Hoje, 4 de outubro, é dia de São Francisco de Assis, um dos santos mais conhecidos e venerados da Igreja Católica. Nascido em Assis, Itália, chamava-se originalmente Giovanni di Pietro Bernardoni, filho de um rico comerciante italiano que, após uma juventude devassa, passou por uma conversão profunda. Renunciou à riqueza e escolheu a pobreza radical como forma de imitar a Cristo. Com sua radicalidade, São Francisco inspirou uma multidão de homens e mulheres, sendo ainda hoje, para nós, modelo de humildade, fraternidade e alegria evangélica. A propósito desta memória de São Francisco de Assis, gostaria de compartilhar contigo 3 reflexões. Em primeiro lugar, quero falar sobre o contexto histórico e a originalidade de Francisco. São Francisco vive em uma Idade Média marcada pela guerra constante entre cidades, pelas estruturas sociais rígidas do feudalismo e por uma religiosidade que muitas vezes se tornava formal e distante da experiência viva da fé. Nesse cenário, a opção de Francisco pela pobreza absoluta não é entendida como um mero gesto de renúncia ou desprezo pelo mundo, mas como um ato de profunda inovação espiritual e social. Ele rompeu com os valores dominantes de poder e riqueza e, ao mesmo tempo, não se afastou dos homens, mas aproximou-se deles em sua condição mais simples. Por isso, a sua mensagem constituiu em reconciliar o homem com Deus, reconhecer na criação sua dignidade sagrada e recolocar a vida humana sob o horizonte da fraternidade. Francisco surge, assim, como um sinal de uma nova era espiritual, na qual a fé se manifesta de maneira alegre, livre e profundamente humana. Perguntas-te: a escolha radical de Francisco te faz questionar sobre o consumismo e o acúmulo de bens? Sua mensagem de reconciliação de Deus e com a criação te inspira a viver diferente? Em segundo lugar, chamo a atenção para a personalidade paradoxal e harmoniosa do santo. São Francisco se revela um homem pleno de paradoxos, mas cuja vida demonstra a capacidade de unir realidades aparentemente contraditórias. Guerreiro e trovador na juventude, transforma a coragem marcial em ousadia evangélica e a sensibilidade poética em louvor a Deus e às criaturas. Sua jovialidade convive com uma austeridade radical, e sua ternura diante dos pobres e dos animais não elimina sua firmeza ao enfrentar o próprio corpo com penitências rigorosas. Desse modo, a santidade de Francisco não consiste numa negação da vida, mas numa integração. Razão e mística, humor e seriedade, encanto da natureza e consciência da morte. Ele vive a fé como um verdadeiro amor pessoal a Cristo, de tal modo que sua existência só pode ser compreendida como o testemunho de alguém que fez da religião não uma teoria, mas um estilo de vida pautado pelo amor, capaz de explicar tanto sua alegria luminosa quanto suas dores mais profundas.
Perguntas-te: que lição podes tirar do modo como Francisco integrou alegria e penitência, ternura e rigor em tua vida espiritual? Tua vida também está em um caminho de identificação com Cristo? Em terceiro lugar, uma palavra sobre o legado espiritual e cultural de São Francisco de Assis. Para além da fundação de uma ordem religiosa, Francisco legou à cristandade e ao mundo ocidental um espírito novo, marcado pela simplicidade, pelo louvor e pela fraternidade universal. Sua influência ultrapassou o campo estritamente religioso, estendendo-se à teologia, à filosofia, às artes e até mesmo às ciências, por meio da inspiração transmitida a seus seguidores. Em São Francisco, o homem reencontra a possibilidade de um recomeço, de um olhar para o universo não como mero cenário natural, mas como dádiva pessoal de Deus, criação divina. Nesse sentido, Francisco ensina a ter cada criatura como irmã e cada experiência como motivo de gratidão. Seu testemunho não é somente uma regra de vida, mas uma nova visão do mundo, que une simplicidade e esperança e que continua a inspirar tanto a vida cristã quanto o pensamento ocidental em sua busca de sentido e de beleza. Agora, perguntas-te: conheces profundamente e valoriza o legado franciscano ou és superficial nesse ponto? Em tua vida, vives a fraternidade anunciada por Jesus e vivida por Francisco? Que hoje, com Jesus no Evangelho, tu louves ao Pai, Senhor do céu e da terra, por te revelar tantas maravilhas na vida deste grande santo. Que, olhando para São Francisco, uma das figuras mais singulares da história cristã, tu possas unir a simplicidade e a profundidade, a jovialidade e a seriedade que a vida requer. E que, admirando a natureza como obra criadora, possas adorar Deus Pai Criador. Que o Senhor te abençoe, te livre de todo mal e te conduza à vida eterna.